Dando continuidade à história, Salomé, muitas vidas, um só coração. Ditado pelo Espírito Lúcius, psicografada por Sandra Carneiro. Capítulo 8. Assim que entraram, Madeleine apresentou Rafaela aos coordenadores da reunião. E ela foi recebida por Miriam, uma das militantes de Rava. Esta, por sua vez, apresentou-a às demais mulheres presentes e esclareceu a natureza da reunião. Nós nos reunimos 2 vezes por mês, e cada vez na casa de uma pessoa diferente, para não despertar a atenção dos grupos de oposição à nossa causa. Com a sua caderneta nas mãos, Rafaela tomava nota de tudo que a jovem senhora falava, pois não lhe fora permitido gravar nenhuma imagem durante aquele encontro. E qual é exatamente o objetivo dessas reuniões? O objetivo maior é mudar o nosso país, conscientizando as mulheres e fortalecendo-as, para que unidas consigamos realmente fazer a diferença. Parte do nosso trabalho nessas reuniões é mostrar a elas os seus direitos, sua importância e seu valor. Por outro lado, atuamos dando apoio àquelas mulheres que precisam de nossa ajuda. E essa ajuda, não raro, ocorre retirando-as do país, às vezes sozinhas, às vezes com a família. Muitas ficam viúvas, com filhos pequenos para cuidar, e não conseguem se sustentar. Não sabem ler nem escrever. Quando tem muitas filhas mulheres e pequenas, a situação é muito mais difícil. Ela fez uma pausa e, com os olhos marejados, ressaltou: Você deve ter observado a grande quantidade de mulheres e crianças mendigando pelas ruas. Sim, eu notei. Fitando-a séria, Miriam comentou: Soubemos que tomou uma surra de um pai de família violento. Baixando um pouco os olhos, Rafaela tocou de leve os ferimentos do rosto. Eu senti na pele os problemas das mulheres afegãs. Não poderia estar mais comprometida e empenhada com a causa de vocês. Isso é muito bom, quer dizer, eu lamento o que lhe ocorreu, mas o seu comprometimento é valioso para nós. Precisamos de muitas vozes gritando pela causa, inclusive em outros países. Vamos explicar-lhe tudo, passar muitas informações. Espero que leve ao Brasil a nossa luta e ajude-nos de lá como puder. Farei isso, Rafaela declarou com um ligeiro sorriso. Agora conte-me sobre a execução que presenciou, o que descobriu. O nome da moça é Farista. Tem uma irmã, Laila, que é criada como um garoto chamado Lemar. Farista, não! Miriam exclamou, batendo as mãos com força nas próprias pernas. Sabe quem é? Sim, ela era o meu núcleo. Faz algum tempo que não tenho notícias dela. Estava preocupada. A militante se sentou desolada e balançava a cabeça inconformada com o destino trágico da moça que ela incentivara a participar da organização. Temia o marido, mas queria muito aprender a ler. Tinha uma sede enorme de aprender. Mesmo com grande receio, não se deixou paralisar. Que Alá tenha piedade de sua alma. Ao escutar essas palavras, Rafaela pensou na imagem da jovem que perdera a vida, e forte arrepio percorreu-lhe o corpo. De súbito, sentiu como se a jovem estivesse ali, ao seu lado. Levantou-se e, afastando a horrível impressão que a dominava, pediu à anfitriã: Preciso tomar um copo de água e um pouco de ar. Eu não estou me sentindo bem. Foi levada a outro ambiente e, já refeita, entrou na sala onde a reunião da noite começava.
Acompanhou tudo, tomando nota dos mínimos detalhes. A reunião durou cerca de 2 horas. Ao final, sentou-se com Miriam, que lhe acrescentou informações importantes. Rafaela falou tudo o que sabia sobre a situação de Farista e esclareceu a delicada situação de Laila. Essa situação é muito comum aqui. No entanto, as execuções não foram proibidas? Sim, mas nem por isso deixam de ocorrer. A opressão dos grupos extremistas sobre as mulheres era ainda mais absurda antes da invasão americana. Assim mesmo, o quadro não melhorou tanto assim. Existem muitas execuções acontecendo por todo o país. Os mais tradicionais mantêm-se arraigados aos antigos hábitos e geralmente as mulheres são hostilizadas e tratadas com violência. Ouvi que isso ocorre mais frequentemente em regiões distantes, não na capital. É verdade, aqui em Cabul são mais raras. Pobre Farista. Novamente a citação do nome da jovem, Rafaela sentiu profunda comoção e se pôs a chorar. Não conseguia parar. Por mais que a outra lhe oferecesse água, foi somente após tomar um calmante leve que acabou por se controlar. Não estava bem. Acho melhor voltarmos para o hotel, insistiu Jorge. Já tem bastante informação. Limpando as lágrimas, Rafaela indagou. Miriam, vocês poderiam ajudar Laila? Ela está tão mal, eu lhe digo, senti que a menina está triste demais. Claro, eu não conheço bem os seus hábitos, seus costumes, porém eu percebi que ela está muito perturbada. Receia ter o mesmo futuro da irmã, pois sabe que, casando-se com um viúvo e causador da morte dela, não poderá sequer respeitá-lo. Temo que cometa suicídio. Suspirou fundo e desabafou irritada. Eu não me conformo com a idiotice desse país. Como podem ser tão insensíveis, querendo que a filha case com o viúvo da irmã? O marido de Farista é paquistanês. Alguns deles, de determinadas tribos e regiões, ainda cultivam hábitos muito bárbaros em relação às mulheres. E é o caso dessa família. Eu já havia conversado com Farista sobre isso, alertando-a para que ficasse atenta. Não pediu que ela parasse de vir às aulas? Ela veio a poucas, na realidade foram só 3. Pode ajudar Laila? Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Entregue a ela esse endereço e meu telefone. Peça que me procure o mais rápido possível. Vamos ver se ela pode nos encontrar na próxima semana no endereço que lhe dei. Conversaremos e vamos tentar acompanhar o problema de perto. Gostaria de ter notícias, saber o que acontece mesmo que à distância. Aqui estão meu e-mail, meus telefones e o endereço de minha casa. Vamos mantendo contato e eu vou colocando você a par de tudo. Rafaela, satisfeita, abriu largo sorriso. Era isso que desejava. Agora sentia que poderia retornar em paz para o Brasil. Comovida, abraçou Miriam e agradeceu efusivamente. Muito obrigada. Não precisa agradecer, é o nosso trabalho. Além do mais, devemos isso a Farista. Desta vez, ao ouvir o nome da irmã de Laila, a brasileira viu um vulto passar atrás de Miriam e sentiu o sangue congelar. Apesar de não ter visto com nitidez, tinha certeza de que era Farista. O que foi? Você não está bem, não é? Perguntou Madeleine. Não é nada. Ficou muito pálida, comentou Miriam. Está sentindo alguma coisa? Acho melhor irmos embora. Rafaela ergueu-se apressada, despediu-se de todos e voltou com Jorge e Madeleine para o hotel. No carro, ele insistiu preocupado com a colega. Você está bem mesmo? Continua muito pálida. Quer ir para o hospital? Nem pensar.
Não coloco mais os meus pés naquele lugar. O fotógrafo olhou para Madeleine, que estava no banco de trás, e deu de ombros. Rafaela calou-se. Suas mãos soavam frias e seu coração batia descompassado. Foi invadida por uma angústia, uma tristeza tão profunda que pensou que fosse morrer ali mesmo. Seguiu em silêncio até o hotel. A visão daquele vulto não lhe saía da cabeça. Embora quisesse afastar aqueles pensamentos, sentia-se sem forças e entrou no hotel totalmente dominada por emoções perturbadoras. De fato, Rafaela registrara a presença espiritual de Farista, que depois da morte física ficou muitas horas presa no corpo carnal. Em seu coração havia apenas ódio e desejo de vingança. Chorava vendo-se deslocada de seu corpo físico e ao mesmo tempo ainda ligada a ele. À sua volta, muitos vultos. Depois viu quando os familiares se aproximaram. Quis falar com eles, gritou por socorro, chamou o nome de Laila, mas a voz não lhe saía da garganta. Foi levada, ainda presa ao corpo físico, até a sua casa. E ali o sofrimento se prolongou, até que pouco antes de ser enterrada, viu-se de súbito liberta e foi transportada ao núcleo de Rava. Ali ficou perambulando, vendo vultos e ouvindo vozes. Tudo lhe parecia confuso, como em um sonho do qual se anseia por acordar. Via Miriam e queria comunicar-se com ela, mas não conseguia se aproximar. Quando Rafaela chegou e começou a falar dela e de Laila, do intuito do pai de casar ela com Sadim, enfureceu-se ainda mais. Suas emoções estavam confusas. Foi então que se sentiu totalmente atraída, como se a conhecesse de longa data, e ligou-se a ela pelo desejo ardente de estar em sua companhia. Acima de tudo, o carinho daquela jovem por Laila a comovia. No momento em que Rafaela deixou o local onde o grupo se reunia, Farista a seguiu. Estabelecera-se um elo fluídico entre ambas, uma sintonia que possibilitou que o espírito da moça afegã acompanhasse a brasileira. Ao chegar ao hotel, a jornalista agradeceu a Madeleine pela ajuda e logo se despediu dela e de Jorge, alegando extremo cansaço. Ao vê-la entrar no elevador, o colega inquiriu: "E amanhã? Qual será a nossa programação?" Percebendo seu olhar distante, como se não soubesse do que se tratava, ele insistiu: "Tem algo planejado para amanhã?" "Não, quer dizer, ainda não sei. Vamos encontrar Laila após o almoço. E depois?" "É verdade. Temos de levar notícias a ela. Vou preparar minhas coisas na parte da manhã e no almoço nos vemos, está bem?" "Ótimo. E quanto a você, tudo bem?" Aduziu por notar algo estranho na jovem. Segurando o elevador com a porta aberta, ela respondeu: "Sim, está tudo bem." "Não é o que me parece. Desde a reunião, seu rosto perdeu a cor e agora está esquisita, distante." "Estou cansada, Jorge, só isso. Faz 15 dias que cheguei e acho que está mais do que na hora de voltar." "Então está satisfeita com o que obteve, com as informações que levantou?" "Estou, e sinto deixar Laila. Eu gostaria de fazer mais por ela, porém sinto-me exausta. E além do mais, eu tenho que regressar de qualquer jeito. Nosso tempo se esgotou. E você também volta amanhã?" "Não, eu estou indo para Amsterdã, encontrar uns amigos." "Que coisa boa, não conheço a cidade." "Já estive lá uma vez, é muito bonita." Abrindo um discreto sorriso, o primeiro desde que deixara a reunião de Rava, ela opinou: "É bom ser freelance, você tem muito mais liberdade." "Como tudo, tem o lado bom e o ruim. Nesse momento, vou desfrutar o bom."
Já ao voltar para casa, daqui a 2 ou 3 dias, não vou saber quando terei trabalho de novo, o que já não é o seu caso. É, não dá para ter tudo. Ela soltou a porta e o elevador subiu. Jorge foi ao bar do hotel distrair-se um pouco antes de se deitar. Ao entrar no quarto, Rafaela jogou-se na cama, olhando o teto. Pensamentos e imagens lhe surgiam na mente freneticamente, uns após outros. Tudo o que vira lhe vinha à cabeça. As conversas que tivera também brotavam em rápida sucessão. Agora, com todas aquelas informações, precisava redigir a matéria que retratasse tudo o que havia visto e sentido, da maneira mais imparcial e realista possível. Até parece que serei capaz de total imparcialidade, avaliou com realismo. Como? Deixou-se ficar por longo tempo deitada, tentando organizar os pensamentos e controlar as emoções que afloravam e deixavam os seus nervos à flor da pele. Sentia vontade de chorar, de gritar, de esmurrar tudo ao redor. Assustou-se. De onde vinha aquilo? Por que se sentia daquele jeito? Levantou-se determinada e disse em voz alta: Vou tomar um banho. Isso tudo deve ser cansaço mesmo. Tomou uma ducha bem quente e, ao sentir o contato da água sobre a pele, uma sensação de bem-estar envolveu-a e ela se acalmou. Depois do banho demorado, bebeu um copo de água e deitou-se. Lembrou-se do pedido de Giovanni para que telefonasse. Confirmou o horário. Era quase meia-noite. No Brasil, perto de 4 horas da manhã. Não acordaria o namorado àquela hora. Ligou o notebook e escreveu uma mensagem dizendo-lhe que estava bem e que retornaria na noite seguinte. Comunicou o horário de chegada ao aeroporto de Guarulhos e, despedindo-se com um discreto "estou com saudades", desligou tudo e foi dormir. Amaro acompanhara a visita de Rafaela ao grupo que lutava pela valorização feminina e pela defesa dos direitos das mulheres afegãs. Ele observava com atenção o desenrolar dos fatos. Depois que a neta se acomodou na cama, aproximou-se dela e, notando a sua intensa agitação, aplicou-lhe passes e transferiu-lhe fluidos suaves e amorosos para que se equilibrasse. A jovem se virava na cama, sem pegar no sono. Não demorou, e Eva se juntou a Amaro. Avaliando rapidamente a situação, verificou que Farista estava dentro do quarto da neta, sentada à beira da cama, e chorava em profunda agonia. Olhando com extremado carinho para aquela jovem, constatou o estado lamentável em que se encontrava e comentou: Que situação difícil. Das duas, você diz? Sim, é claro. Ficaram silenciosos por um tempo. Então Eva aproximou-se da jovem desencarnada e afagou-lhe os cabelos com carinho. Aí comprovou as sutis ligações fluídicas que se haviam estabelecido entre a neta e a jovem afegã. A presença de Farista prejudica visivelmente Rafaela. Rafaela está aberta e vulnerável. Pode atrair para o seu campo vibratório qualquer espírito com sintonia semelhante. E sabemos, nós dois, que ela tem ainda um longo caminho pela frente na direção do autoaprimoramento. Farista a seguirá para o Brasil? Será o melhor para ela. Ele assentiu com um gesto de cabeça. Os amigos espirituais trocaram um olhar significativo e puseram-se diante da afegã, aplicando-lhe passes com o propósito de acalmá-la. Lentamente as duas adormeceram. Ao terminar a transfusão de fluidos e constatar o relaxamento de ambas, Eva acercou-se de Farista, acomodando gentilmente a cabeça da jovem em seu colo. Afagou-lhe os cabelos e acariciou-lhe a face,
com imensa ternura, enquanto lágrimas lhe corriam pelo rosto. Amaro tocou-lhe os ombros e sorriu, num pedido silencioso para que contivesse as lembranças. Ela concordou e por fim ergueu-se delicada. Achegou-se à neta e repetiu os afagos e carícias. Rafaela remexeu-se na cama, como se percebesse o doce toque da avó. Entretanto, seu corpo espiritual dormia profundamente. Eva afastou-se da cama e uniu-se ao companheiro, que comentou, olhando-a nos olhos: "Você parece preocupada." "E estou. Sinto que Luana não está nada bem. A situação dela se agrava." Abraçando com ternura aquela que por quase 50 anos havia sido sua esposa na terra, ele disse: "Em breve estaremos todos reunidos outra vez." Capítulo 9. Apesar da companhia espiritual dos avós, que preenchia o ambiente de suavidade, o sono de Rafaela foi agitado. Ela sonhava. A jovem em trajes medievais atravessava um largo campo de cevada. Leve, como se flutuasse, corria, sorrindo, gargalhando. Logo atrás, um rapaz procurava por ela. Pareciam felizes. Quando foi alcançada, ela se lançou em seus braços e beijou com carinho. Ele, assustado, recuou e, afastando os compridos cabelos da moça, que voavam ao vento, sorriu com inocência. Beijou-lhe a face e convidou-a a caminhar. Seguiram de mãos dadas. Antes que saíssem da plantação, um cavalo negro apareceu ao longe e dele saltou um religioso vestindo pesada túnica negra. Chamou pela moça e enfiou-se plantação adentro, buscando-a. Ela ficou assustada, suas mãos gelaram. Tinha medo daquele homem. Com o coração acelerado, desprendeu-se das mãos do rapaz e correu o mais que podia. Perseguida, saiu da plantação e corria em direção à vila, quando o religioso, que subira em sua montaria ao vê-la correndo, alcançou-a e logo a prendeu na cela, junto ao próprio corpo. A jovem tentava desvencilhar-se, porém aquele homem era forte, tenaz em suas intenções. Carregou-o por longo tempo deitada sobre a cela e, vez por outra, dava-lhe uma chicotada, como fazia com o cavalo. Ao chegar a uma fortaleza cercada por muralhas altas, atravessou uma ponte e entrou. Saltou do cavalo e desceu-a. Segurando-a com as duas mãos, ela se debatia, desesperada. Ele a media de alto a baixo com um desejo pulsando em todas as veias. Agarrou o rosto delicado e, apertando as bochechas, murmurou: "Como é bela, Alice!" Acariciou-lhe os lábios e beijou-os. Ela cuspiu, demonstrando a aversão que sentia. O homem a apertou-a mais e beijou-a com sofreguidão. A moça mordeu-lhe os lábios, arrancando-lhe sangue. Em resposta, ele deu-lhe um tapa no rosto, deixando-lhe na face a marca do seu anel. Depois ergueu-se e rasgou-lhe as roupas. Alice gritava em desespero, agora suplicando que a deixasse ir. Numa ânsia indomável, ele se deitou sobre ela, buscando seus lábios de novo. "Você é uma bruxa que me enfeitiçou", acusava ele. "A culpa é toda sua. Você me deixou desse jeito. O que posso fazer se me seduziu?" "É mentira, é mentira." Rafaela despertou e sentou-se na cama aos gritos. Limpava os lábios com a nítida impressão de que fora beijada por aquele homem. Ainda sentia a boca na sua. Limpava e tornava a limpar os lábios. Depois de se acalmar um pouco, refletiu: "É apenas um sonho. Outro sonho maluco, porém é só isso."
Virou-se de um lado para o outro tentando dormir, mas sentia o peso do homem sobre o seu corpo. Procurou afastar a lembrança inutilmente. Aquilo era mais forte do que ela. Levantou-se então e foi para o computador, ocupando-se em organizar as informações e trabalhar na matéria, que teria apenas mais um dia para entregar. Olhou pela janela, já amanhecia. Lembrou-se de Laila e suspirou fundo. Como ajudá-la? O que fazer? Teria que ir embora no dia seguinte e não poderia fazer muito pela garota, a quem prometera ajudar. Contrariada, não queria regressar. Ainda não. Sentou-se na cama e, abraçada aos joelhos, não parava de pensar. Também Farista não lhe saía da mente. Estava confusa com tantas ideias vindo ao mesmo tempo. Por fim, ergueu-se determinada. Preciso me controlar. O que é isso, Rafaela? Foi até o espelho e mirou-se. Vamos, concentre-se. Você tem um trabalho a realizar. Voltou ao computador e colocou uma de suas músicas preferidas e focou a atenção nas anotações e gravações. Envolveu-se por fim e conseguiu esboçar a matéria. Já eram quase 9 horas quando fechou o computador aliviada. Pelo menos estruturei as minhas ideias. Tomou o café da manhã no quarto e começou a arrumar as malas. A cada peça de roupa que ali colocava, sentia o coração apertar-se. Como partir, deixando ao desamparo uma menina a quem prometeu ajuda? Mas ao mesmo tempo, como ajudá-la? De súbito, uma ideia passou-lhe pela mente. Largou tudo e desceu depressa em busca de Madeleine. Depois de cumprimentá-la, foi direto ao assunto. Quero comprar um notebook para Laila. Sabe onde eu posso encontrar por aqui? Antes que a concierge pudesse responder, ela prosseguiu. Tem que ser um bem completo, com acesso à internet. O que você vai fazer, Rafaela? Preciso ficar em contato com a garota. E como é que ela irá aparecer em casa com o computador? O que acha que os pais farão? Não sei, mas eu quero ter essa possibilidade. Se ela aprender a mexer no computador, ficará mais fácil nos falarmos. Poderia acompanhar a sua situação e tomar algumas providências se necessário. Madeleine sorriu e comentou. E você disse que eu era idealista? O que dizer de você? Quero ajudar uma menina que nem conhece. Nada tem a ver com Laila, como pode? Pois é, eu também não sei explicar. E é a primeira vez que eu faço isso. A única coisa que posso dizer é que o que aconteceu com a irmã dela mexeu demais comigo. E eu não sei por quê. Só sei que eu preciso ajudá-la. Está bem. Vou ver se eu consigo o equipamento para você. Quer dizer, para ela. Acha que o pessoal da Rava terá condições de fazer alguma coisa por ela? Vamos trabalhar para isso. Sempre que possível, agimos no sentido de proteger as meninas, mas também depende delas. Algumas têm que deixar tudo para trás para poder sobreviver, e nem todas se dispõem a isso. Então veja se consegue. Vou encontrá-la à 1 da tarde. Tocando no braço da jornalista com cumplicidade, a militante procurou tranquilizá-la. Fique certa de que vamos fazer o possível. Poderia nos acompanhar, Madeleine? Seria importante que ela a conhecesse e soubesse que pode confiar em você. Vou precisar da autorização do meu gerente. Posso tentar. No horário marcado, Rafaela, Jorge e Madeleine, já levando o computador, apareceram no endereço combinado. Era uma rua não muito distante do mercado, onde haviam se encontrado no dia anterior. Os três se separaram e ficaram aguardando. Laila apontou na esquina e avistou Rafaela. Depois olhou em volta, verificando se havia por perto algum conhecido. Andou até a brasileira e fitou-a nos olhos. Tinha nos braços manchas arroxeadas. Rafaela olhou as marcas e os seus olhos se encheram de lágrimas. Entretanto, não teve coragem de perguntar nada. Seria inútil. Apresentou Madeleine e esclareceu. Ela faz parte do grupo que a sua irmã participava.
Aqui está o endereço onde você deverá ir na semana que vem. E esse aqui é o endereço de Cabul Serena Hotel, onde pode encontrá-la. Laila parecia indecisa. Madeleine conversou com ela em seu próprio idioma e contou-lhe brevemente a sua história. A menina se acalmou e, encarando Rafaela, balbuciou desolada. Você vai mesmo embora? Eu preciso. Agora veja o que eu trouxe para você. Entregou-lhe o notebook. Os olhos da garota, ainda com lágrimas, se iluminaram. Ela só havia visto aquilo em filmes e nunca antes chegara sequer perto de um computador. Parecia feliz e assustada, a um só tempo, como uma criança que acaba de ganhar um brinquedo sem saber ainda usá-lo. Rafaela sorriu e informou. Nessas reuniões você poderá aprender a usar o computador. Sabe ler, não é? Sim. Estou como um menino, você sabe. Claro. Você nos contou. Acha que pode pedir a alguém na escola que a auxilie? Vou ver o que eu consigo. Seu olhar ficou triste e apagou-se. O sorriso discreto de seus lábios, a lembrança do pai e de suas exigências fê-la estremecer. Como irão me ajudar? Meu pai insiste em que eu me case. Sadim me olha de um jeito ameaçador. Incapaz de se controlar, desatou um intenso pranto. Rafaela olhou para Madeleine, que abraçou a menina, dizendo: Coragem, Laila. Você precisa ser forte, muito forte. Não se deixe abater. Estamos aqui para ajudar e vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. É difícil. A menina lamentava em meias lágrimas. É muito difícil. Vão me obrigar a casar com aquele monstro. Eu não quero. Não quero. Madeleine levantou seu rosto pelo queixo e falou olhando-a firme. Sinto muito, Laila, mas apesar de ser uma menina, terá que enfrentar a situação. Chorar e se desesperar não vai resolver. Você precisa ser forte, determinada e saber o que quer. Eu sei o que eu quero. Será que sabe mesmo? Quer seguir comigo direto para o quartel-general de nosso grupo? De lá tiramos você do país e colocamos num campo de refugiados fora daqui. Quer vir comigo agora mesmo? Surpresa com aquela hipótese em que jamais pensara, Laila parou de chorar e limpou as lágrimas, hesitante. Rafaela fitou a concierge igualmente admirada. Ela explicou. Isso acontece bastante. Quando alguém sente que está correndo perigo, pode pedir para sair do país, deixar a família. Temos meio de arranjar isso. Certamente a sua irmã não quis. Ela não deixaria a família. Era muito apegada a todos, às tradições. Tinha medo. E você, o que quer fazer? Eu não sei, não sei. A garota gritou histérica. Estou com medo. Alá me ajude. Rafaela abraçou-a, procurando acalmá-la. Não precisa decidir agora, Laila. Você sabe onde encontrar Madeleine. Caso perceba que a situação está ameaçadora demais, vá atrás dela e peça ajuda. Você não está mais sozinha, menina. Tem outras pessoas em quem confiar. Ela olhou para as duas e a jornalista balançava a cabeça, incentivando. Você pode confiar nela. Fez-se um prolongado silêncio. Ao final, Laila agradeceu e afirmou. Agora eu preciso voltar. Se me atrasar, levarei outra surra. E o computador? Como vai chegar com ele? Eu tenho uma professora que talvez possa me ajudar. Vou colocá-lo aqui na mochila e ver se acho alguém que me ensine a mexer nele, sem fazer muitas perguntas. A menina ajeitou o aparelho, que era bem pequeno. Buscando se recompor, despediu-se de Madeleine e de Jorge, apenas com um aceno de cabeça. Ao apertar a mão de Rafaela, pediu entre lágrimas: Não vá se esquecer de mim. A jovem tornou a abraçar a menina, igualmente em lágrimas, e prometeu: De forma alguma, Laila, nunca. Eu vou ajudar você, custe o que custar.
Eram quase 3 horas da tarde. A cortina balançava suavemente e uma leve brisa entrava pelas pequenas frestas da veneziana. Forte estrondo ressoou ao longe. Era um tanque americano disparando contra um alvo militar. Rafaela, que fechava o zíper da última mala, espiou pela janela. O clarão indicava que o disparo atingira um ponto distante. Depois de 2 semanas naquela cidade, ela quase ia se acostumando com o barulho ensurdecedor dos ataques. Não podia dizer que sentiria saudade, mas algo dentro dela se modificara durante a estada ali. Recordou o farista ensanguentada e disforme suplicando socorro. Seu coração bateu descompassado, como se ela pudesse perceber a presença da moça logo ali, ao seu lado. Meu Deus, pensou em voz alta, será que essa imagem nunca me sairá da mente? No saguão do hotel, despediu-se de Jorge, que ainda iria até a Holanda. Quando o avião decolou, pôs o fone de ouvido e começou a escutar de novo os depoimentos que havia registrado. Em seguida, examinou seus cadernos de notas, checando todos os dados e informações. Não obstante a viagem demorada, ela mal percebeu o tempo passar. Por todo o percurso de aproximadamente 20 horas, com as escalas, veio escrevendo a matéria, cheia de indignação e repúdio ante que o presenciara ou vivera. Se no rosto trazia as manchas roxas da surra, no coração as marcas eram muito mais profundas. À medida que escrevia, mais sentia o efeito das palavras, como se cada um traduzisse sua própria experiência. Dentro do avião, quase colada a ela, ia a farista, que apesar de nada compreender, se mantinha unida à brasileira por laços fluídicos, sentindo e alimentando-se de suas emoções. Quando o avião pousou, Rafaela finalizava o texto que pretendia entregar para ser publicado. Até quando as mulheres serão vítimas da opressão e da violência? Há um grito de dor nos olhos de cada uma delas que eu vi em Cabul. É o mesmo olhar que eu vejo muitas vezes em mulheres do mundo inteiro que sofrem por sua condição feminina. Até quando? Ela terminou, fechou o computador e olhou pela janela. Acabavam de tocar o solo brasileiro. O cansaço extremo não a impedia de questionar incessantemente se essa história de Deus fosse verdade, por que ele permitia que houvesse tamanha desigualdade entre os povos? E como aquele povo podia seguir tratando com tanta crueldade as suas mães, suas filhas, suas meninas? Capítulo 10. Eram 9 horas da manhã. Fernanda atravessou a redação quase vazia, carregando sua pasta executiva e um copo de cappuccino, que comprara na entrada do prédio. Andava com passos firmes, vestida com roupas modernas e despojada. Era a personificação do sucesso, admirada por muitos, respeitada por uns e invejada por outros. Trazia na mão, junto com a bebida quente, as chaves do carro. Um modelo de último tipo, confortável e com todos os acessórios, o que se poderia desejar de mais moderno e sofisticado. Aliás, adorava tudo o que fosse elegante, refinado e, sobretudo, inteligente. Entrou em sua sala. Na parede atrás da mesa estavam pendurados diversos prêmios que a revista recebera no período em que ela coordenava a editoria. Sobre outro móvel, uma linda escultura exibia seu apurado gosto para as artes e para o design. Colocou suas coisas no lugar e consultou o relógio apreensiva. Verificou o cronograma de fechamento e as matérias que faltavam para serem entregues. Eram poucas. A mais importante, porém, ainda não chegara. Jogou o papel de novo sobre a mesa, quase arrependida de ter cedido aos apelos de Rafaela. Acomodou-se na cadeira
olhou os e-mails, depois as redes sociais e finalmente deu uma lida rápida nas principais notícias pela internet. Enquanto lia, colocou instintivamente a mão direita sobre o abdômen. Aquela dor chata e insistente que começara há 2 semanas não a deixava e, por mais que tentasse ignorá-la, parecia aumentar. Sem pensar, abriu a gaveta e pegou um conhecido medicamento que ingeriu puro. A seguir, deu um grande gole no cappuccino e jogou o copinho de isopor no lixo, avaliando. Deve ser mais um mês de cólica. Não deu muita atenção ao desconforto que sentia e concluiu a leitura das notícias. Pelo vidro transparente, notou a redação se enchendo e o burburinho dos funcionários, repórteres, fotógrafos, redatores e assistentes, entrando e um a um ocupando a sua baia. A editora sorriu. Adorava aquela confusão, aquela conversa toda. Baixou a cabeça e passou a checar a sua agenda do dia. Estava completamente distraída quando um alvoroço no escritório ao lado a fez erguer a cabeça. Viu que se formara um amontoado de colegas e captou a expressão de surpresa e espanto. Acompanhou com o olhar o grupo de pessoas se aproximando de sua sala. Por fim, o grupo se dispersou e Rafaela entrou. Ao fitar a jornalista, Fernanda conteve o espanto a custo. Ela estava péssima, bem mais magra, toda machucada, com os cabelos descuidados e a roupa totalmente amassada. Rafaela? Bom dia, Fernanda. Conforme prometi, aqui está a matéria. Depôs seu notebook sobre a mesa, virando-o para que ela pudesse ler o texto. Mais do que na tela do computador, naquela hora, a executiva estava interessada em saber um pouco mais da jovem e bem-sucedida jornalista que fazia parte da sua equipe há cerca de 4 anos. Não podendo conter-se, explodiu. O que foi que aconteceu com você? Como se machucou desse jeito? Já estou melhor agora. Você não imagina o que é aquele país. Eu sei. Você não tem noção. Mas o que houve com você? É uma longa história. Apontou o computador, mas garanto que valeu a pena. Vamos, leia. Preciso da sua aprovação. Você quer um café, alguma coisa para comer? Tomou café da manhã no aeroporto? Acho que um suco de laranja cairia bem. Fernanda pediu à assistente que providenciasse um de jejum completo para a recém-chegada e, virando para si o computador, comentou ao colocar os óculos para ler de perto. Vamos ver o que foi que você conseguiu. Seguiu-se um prolongado silêncio. A auxiliar trouxe o café e Rafaela se alimentou, sem desviar a atenção da editora. Ao terminar, acomodou-se no confortável sofá todo branco de couro, de onde podia observar cada reação da outra. Decorridos mais de 40 minutos, entre uma pergunta aqui e outra ali, Fernanda, séria, ergueu os olhos da tela e a encarou. E então, o que achou? Olhe, Rafaela, não era bem isso que eu tinha em mente. Mas... Calma, espere. Eu tinha imaginado algo mais abrangente, mais impessoal, talvez mais informativo. Queria uma abordagem dos aspectos socioculturais da capital afegã, das dificuldades pelas quais passa o povo nesse momento. Você sabe, foi isso que combinamos. Ela fez uma pausa, fitou novamente a tela do computador e, tirando os óculos, tornou a encarar Rafaela. Está um tanto quanto eloquente demais. Você se envolveu pessoalmente, dá para perceber. Você não imagina a que ponto. Balançando a cabeça como quem tenta compreender, Fernanda olhou de relance os hematomas e continuou. A matéria é boa. Fora do foco, porém boa. Além disso, não temos mais tempo. O prazo já acabou e não posso atrasar a impressão. Leve para a revisão e vamos soltar imediatamente. Rafaela ergueu-se devagar. Enorme cansaço a dominava. Ao entregar a matéria e tirar o peso daquela responsabilidade dos ombros, sentiu como se de repente caísse
em um poço sem fundo. Estava exausta. A editora notou e logo disse: "Pode deixar. Vou fazer uma cópia e daqui mesmo mando para revisão. Gostaria muito de saber todos os detalhes da sua viagem, que resultaram nessa matéria. No entanto, acho melhor você ir para casa descansar. Minha amiga, você está mesmo precisando." Com certo alívio, Rafaela pegou sua bolsa e agradeceu. "Vou direto para casa. Ligo assim que estiver em condições." Pegou as 2 malas que largara na entrada da sala e saiu, despedindo-se rapidamente dos colegas. Quando entrou no carro de Giovanni, que fora buscá-la na redação, nem teve ânimo para beijá-lo. O namorado olhou-a perplexo e ia dizer algo quando ela o deteve. "Por favor, Di, a gente conversa mais tarde." Esforçou-se para dar um leve sorriso. "Estou muito, muito cansada. Pode ser?" Embora decepcionado, ele percebeu a dificuldade que ela encontrava até para falar e abriu um largo e afetuoso sorriso. "Eu estou louco de saudades, preste a pegar um avião e ir atrás de você. Vou deixar que descanse, mas depois terá que me explicar tudo direitinho, cada detalhe." Sem responder, a jovem apenas concordou com a cabeça. Na redação, Sofia entrou na sala da editora logo após a saída de Rafaela, cheia de curiosidade. "O que houve com ela? Conseguiu descobrir? Você sabia de alguma coisa?" "Não, ela não havia me contado nada." "Nossa, está péssima. O que será que aquela maluca aprontou dessa vez?" "Não fale assim. Ela é ótima no que faz." "É, mas às vezes se arrisca demais." "Faz parte do trabalho, Sofia." "E a matéria? Está boa?" Fernanda refletiu por alguns instantes e disse, procurando se conformar: "Não exatamente o que eu esperava. O conteúdo é bom, meio forte. Tenho dúvida de nossas leitoras vão gostar. Elas apreciam as matérias da Rafaela. É que essa está forte demais." "Violenta?" "Não é só violenta, está muito... não sei explicar, intensa, eu acho. Ela foi muito fundo." "Vai mexer na matéria, editar?" Fernanda pensou um pouco como a reavaliar o texto e em seguida olhou ao assistente, sentindo uma ponta de desconfiança, e respondeu vagamente: "Não sei se dá tempo. Eu tenho que fechar a edição. Deixe-me trabalhar, eu preciso de concentração." Ambas voltaram ao trabalho e Fernanda editou a matéria, cortando trechos que lhe pareciam muito provocativos ou opinativos demais. Depois selecionou as fotos que, segundo a sua visão, melhor ilustravam o texto final, ignorando a seleção original de Rafaela, e por fim encaminhou o texto para revisão. Com tudo em andamento, voltou a abrir as fotos que Rafaela trouxera e se deteve nas imagens de Farista. Olhou atentamente por um longo tempo e acabou por comentar com a voz alta: "Meu Deus, o que é isso?" Ao ouvir a chave girar na porta, Eunice, ansiosa, foi recepcionar a filha. No instante que lhe viu o rosto, quase desmaiou. "Filha, como você se machucou?" Ajudando com as malas, acompanhou-a até o quarto. Como Rafaela entrara sozinha, perguntou: "Encontrou-se com Giovanni?" "Ele foi me buscar na redação." "E por que foi primeiro para lá? Não podia vir descansar um pouco?" "Não dava. Eles precisavam da matéria." "Está pronta? Você já entregou?" "Já." "Que rápido! Escreveu lá mesmo?" "Não, no avião, durante a viagem." "Você deve estar esgotada. Está tomando algum remédio para os hematomas? Deixa eu ver." Aproximou-se do rosto da filha e examinou cada machucado, depois os braços e também os ombros, as pernas. "Mãe, já chega, eu estou bem." "Eu estou vendo, Rafaela, você está..." "Dispensa os seus comentários, pelo menos agora, por favor. Eu preciso descansar. Mais tarde conversamos." Controlando a saudade, a preocupação e a ansiedade por saber tudo sobre a viagem da filha,
Eunice tocou de leve os cabelos da jovem e deixou-a sozinha. Rafaela jogou-se na cama e, sem ter sequer trocado de roupa, sentiu um irresistível torpor envolvê-la e adormeceu. Após fazer alguns telefonemas, a mãe retornou para ver se ela necessitava de alguma coisa. Ao encontrá-la dormindo pesado, saiu e fechou a porta com cuidado para não perturbar. Num suspiro, considerou em voz alta: eu sabia que essa viagem não seria boa coisa. Eu sabia. Ela devia ter me escutado. Eunice almoçou e, antes de sair, foi na ponta dos pés espiar a filha. Observou os hematomas e os ferimentos e se retirou. Quando regressou, Rafaela ainda dormia. Andou pela casa procurando vestígios que lhe indicassem se ela se levantara na sua ausência, mas nada. Tudo estava do jeito que havia deixado. Foi de novo ao quarto e contemplou a jovem que continuava adormecida. Pela manhã, notara ali a respiração mais regular. Agora parecia-lhe que respirava com dificuldade. Seu sono era agitado. Olhou-a por um longo tempo e voltou a sair do quarto. Em vão tentou afastar as preocupações, distraindo-se com as atividades domésticas. Rafaela estava estranha, diferente, como se algo houvesse mudado em seu interior. Que bobagem! Está cansada, é claro. A viagem, o trabalho, tudo deve ter sido bem difícil. O dia passou rápido. Perto das 8 da noite, Eunice ligou para Elsa, querendo notícias da sobrinha, e mencionou o prolongado sono da filha. A irmã, por seu lado, comentou: já não sei o que fazer com a Luana. Ela continua deprimida? Profundamente, não tem ânimo para nada. E as crianças? Já perceberam que algo grave aconteceu. O pai não aparece e a mãe está completamente ausente. Não consegue se animar nem com eles? Que nada. É como se eles nem existissem. Com o intuito de amenizar a conversa, que seguia cada vez mais pesada, Eunice afirmou: vai passar, com certeza ela vai melhorar logo. Espero que sim. Claro que vai. Conosco não foi assim? Evitando a referência às próprias feridas, Elsa disse, baixando o tom de voz: ele não apareceu mais. O Bernardo? Sumiu, desapareceu. E com as crianças? Foi vê-las outro dia na saída da escola, muito rápido. Os dois precisam conversar. Ele não parece nada disposto. Quanto a ela, é tudo o que mais quer. Liga umas 20 vezes por dia, mesmo não sendo atendida. Já ligou no escritório? Ele não tem ido lá. Tirou uns dias de licença. Que situação! Eu avisei a Luana. Não adianta falar, Elsa. Essas coisas a pessoa tem que viver. Precisa experimentar para saber. Infelizmente. E a Rafaela? Vocês conversaram? Dormiu o dia todo. Eu falei com ela por uns 15 minutos quando chegou e só. Deve estar exausta. Vai dormir uns 3 dias. O que é isso? Você está maluca? Não, eu quero conversar com a minha filha. A campainha tocou e Eunice despediu-se da irmã. Abriu a porta para Giovanni, que foi entrando e procurando a namorada. Ela está dormindo, Giovanni. Liguei várias vezes para o celular dela, mas cai direto na caixa postal. Deve estar desligado. Vocês conversaram? Uns minutinhos, quase nada. Ela explicou alguma coisa sobre os ferimentos? Não achou impressionante, Eunice? Os hematomas são bem feios. Não há só hematomas. Tive a impressão de que está com uns pontos na cabeça. E o que mais me incomoda é que parece querer evitar o assunto. Ela está meio estranha. Achei a mesma coisa. Também, Giovanni, o que mais poderia acontecer? Naquele lugar de cultura tão diferente da nossa, ela deve ter visto coisas que a chocaram muito. Vai ver, está abalada com tudo. Não sei se é só isso. Acredito que haja algo mais. Eu a senti evasiva, distante. Eu não estou gostando. Vou ver se ela acordou. Deixe que eu veja.
Ele foi ao quarto de Rafaela e logo retornou. Dorme profundamente. Foi assim o dia todo? O dia todo. Estou preocupada. Notando a ansiedade nos olhos dela, Giovanni ligou para um amigo médico a fim de ouvir a sua opinião profissional. Desligou e tranquilizou a futura sogra. Ele informou que é normal. Rafaela deve ter ficado muito estressada e agora que está mais calma, o cansaço vem ainda mais forte. Ela precisa repousar. Amanhã já deve estar bem melhor. Eu já vou indo. Avise-me caso ela ou você precise de alguma coisa. Giovanni foi embora, mas Eunice continuou preocupada com a filha. Nada lhe tirava da cabeça que alguém havia machucado de propósito. A muito custo afastou a horrível ideia da mente. Não queria nem pensar naquilo. Na revista, Fernanda saiu da redação por volta das 6 horas. Não ficou totalmente satisfeito com a matéria de Rafaela, porém sabia que o conteúdo era bom. Só não estava certa se agradaria às leitoras. Era um tratamento bem profundo do tema. Desceu do prédio e foi ao salão de cabeleireiros que havia no andar térreo. Entrou procurando por Valéria, sua manicure preferida. A Valéria deu uma saidinha, pediu para a senhora esperar. Será que ela demora? Eu estou tão cansada. Não, foi até a farmácia. Vou aguardar um pouco. A manicure não demorou a entrar e as duas se cumprimentaram. A moça, com não mais de 30 anos, pele morena, jambo e cabelos encaracolados na altura dos ombros, parecia tensa e mantinha os olhos baixos, evitando fitar diretamente a cliente. A princípio, Fernanda ignorou a atitude, que depois começou a incomodá-la. Na primeira oportunidade que teve, ergueu o rosto dela e viu os hematomas ao redor dos olhos. Respirando fundo, disse um pouco irritada: Já sei, mais uma vez foi o Edivaldo, aquele louco do seu marido, não foi? Desvencilhando-se, Valéria tornou a baixar a cabeça e respondeu sem graça: Deixe pra lá, Fernanda. Ele estava nervoso. Tem que denunciar esse homem. Você deu queixa? Não posso. Eu tenho as crianças. Eu não posso fazer isso. Ele me mata. Se você não tomar uma providência, ele a matará de qualquer jeito. Precisa agir, minha amiga. Trêmula, a moça machucou Fernanda. Ai, desculpe. Tudo bem. Veja como está esse olho. Isso não pode continuar assim. Onde vai parar? Fazia tempo que ele não me batia. Eu estava tão feliz. O que houve? Ciúmes de novo? É sempre a mesma coisa. Ele cisma com alguém e perde o controle. Não importa o que eu diga, fica violento. Mas não acontece sempre. E as crianças estavam na escola. Melhor para elas. Seguiu-se prolongado silêncio até que Valéria finalizasse o seu trabalho. Após pagar pelo serviço, a cliente falou com seriedade: Olhe, eu estou alertando porque eu conheço muitas histórias parecidas com a sua. Você sabe disso, já contei algumas. Precisa se afastar desse homem, para o seu bem. Quer que eu vá com você à delegacia da mulher? Não, obrigada. Eu não quero ir. Vai ficar tudo bem. Abraçando-a e despedindo-se, Fernanda finalizou: Qualquer coisa me ligue, que eu vou com você, ou eu arrumo alguém que a acompanhe. Obrigada. Enquanto dirigia de volta para casa, Fernanda pensava em Valéria e em muitas outras histórias de mulheres que sofriam agressões dos companheiros. Lembrou-se de que a primeira vez em que o marido levantara a voz para ela fora também a última. Não havia tolerado sequer uma gritaria descontrolada. Em casa encontrou as filhas Karina, de 9 anos, e Alexia, de 14 anos, com a babá. Esta ficava até que ela chegasse. Beijou as meninas e foi para o quarto. As duas foram atrás. Queriam sair para jantar. Karina era a que mais insistia. Fernanda recusou, explicando o cansaço que sentia. Alexia ficou emburrada e saiu do quarto resmungando. Você está sempre cansada.
Eu trabalho muito, minha filha. Não sei para quê. Ah, não sabe? Não. Então não gosta das roupas de marca que eu compro, dos tênis último lançamento, do seu notebook, seu celular, seu tablet? Não gosta de nada disso? E das viagens que sempre faz com seus amigos? Não gostaria disso também? Acha que daria para ter tudo isso sem muito trabalho? Acho que é você, muito mais do que eu, que gosta de roupas caras, jantares sofisticados e viagens. Você que gosta. Não jogue isso para cima de mim. A garota saiu batendo a porta e Fernanda pulou da cama irritada. Foi até a porta e abriu-a com toda a força. Que menina desaforada e mal educada! Acabou desistindo de ir atrás da filha e voltou para o quarto pensando: quer saber? Eu vou tomar um banho e jantar. Enfiou-se na banheira, de onde só saiu quase 2 horas depois. As duas meninas já tinham jantado e estavam no quarto, assistindo TV. A babá esperava por ela na cozinha. Dona Fernanda, amanhã não vou poder buscar as meninas na escola. Eu tenho um médico, como já avisei. Poxa, Isaura, eu havia me esquecido. Não dá mesmo, não posso. Eu levei uns 3 meses para conseguir marcar a consulta. Tudo bem, eu dou um jeito. Quer que eu ponha as meninas para dormir? Não, obrigada, pode ir. Eu vou ficar um pouco com elas, depois eu as coloco na cama. A babá ia fechando a porta do apartamento quando voltou e informou. As duas fizeram a lição de casa. Que ótimo! Obrigada, Isaura. Fernanda preparou uma salada e sentou-se para jantar, embora sem vontade de comer. A dor no abdômen aumentava durante o dia. Ela a ignorava, mas aquela hora, sentada no silêncio do seu apartamento, chegava a latejar. Colocou uma das mãos sobre o ponto em que sentia dor e pensou: que será isso, meu Deus? Que dor é essa? Remexeu a salada, tomou um copo de vinho e foi até o quarto das meninas. Posso entrar? Karina olhou para a mãe e sorriu. Já Alexia, que ao mesmo tempo conversava nas redes sociais em seu tablet e assistia à televisão, agiu como se não a tivesse visto. Está na hora de dormir. Por quê? Quero ficar aqui mais um pouco, disse Alexia indiferente. Porque está tarde, são quase 10 horas. E daí? Não estou com sono? Está na hora. Karina, para a cama. Alexia, desligue isso. Não. Por favor, sua irmã precisa dormir. Tudo bem, então eu vou para a sala. Não. Eu estou dizendo para desligar tudo. Você também precisa se deitar. Eu não quero dormir agora. Você dorme na hora que quer. Fernanda suspirou fundo, desligou a televisão e a filha ergueu-se de um pulo saindo do quarto. Foi até a sala e ligou o outro aparelho. A mãe, que já perdera pouca paciência que tinha de lidar com as meninas, foi até a sala, desligou a TV e arrancou o tablet das mãos da garota, que gritou: Ligue essa TV e devolva o meu tablet. Você não tem o direito de fazer isso. Fernanda riu com ironia. O quê? E você acha que tem direito de falar assim comigo? Eu sou a sua mãe, ouviu bem? Mais respeito. Pois não parece, você parece mais uma turista dentro dessa casa. Agora chega, para a cama. Não vou, Alexia. Sentada no sofá, a menina não se mexia. Fernanda sentiu o sangue subir-lhe pelo rosto. Pegou-a pelo braço e arrastou-a através do corredor. A menina endureceu o corpo, fazendo força para resistir. A editora, já descontrolada, tirou o chinelo e bateu várias vezes na filha, que tentava se proteger. Ao escutar o tumulto, Karina apareceu na porta e começou a chorar. Ao ver o estado da menor, Fernanda jogou o chinelo longe, agarrou o braço de Alexia e levando-o até a cama. Você me tira completamente do sério. Consegue fazer isso? A garota, sem responder, chorava e rangia os dentes de raiva. A mãe sentou-se ao lado de Karina e, na tentativa de acalmá-la, colocou-a para dormir em sua cama. Naquela noite, como em muitas outras, Alexia adormeceu entre soluços
e Fernanda só conseguiu conciliar o sono depois que tirou da gaveta um calmante e o tomou. Aguardem, a história continua.